Olá pessoal, essa é a primeira aula da disciplina Introdução a Sistemas Complexos. Eu vou falar então sobre o primeiro capítulo do arquivo que está na página lá, sobre o assunto da disciplina, começando por basicamente soluções carregadas. Então o que a gente tem aqui? Sistemas complexos é de fato uma denominação bem geral, né, da mecânica estatística, que pode se referir a uma série de sistemas. Enfim, eu vou falar sobre o que eu tenho estudado mais desde a pós-graduação para cá até atualmente, que é as teorias para soluções carregadas, particularmente a teoria de Debye-Hückel, né, que a gente vai explicar agora o que é direitinho. Então, soluções carregadas, mecânica estatística e termodinâmica, elas têm basicamente duas particularidades que fazem desses sistemas algo um pouco difícil de estudar. Primeiro, são sistemas de muitas partículas, né? Então vocês sabem da física, desde a mecânica, que qualquer sistema que tenha muitas partículas não tem uma solução exata, então é algo difícil de tratar, então tem que ter métodos para fazer isso, né? A mecânica estatística desenvolve vários métodos e teorias particulares para isso, começando com a teoria cinética dos gases, né, que a gente vê lá em física básica, mas soluções carregadas têm uma particularidade que é o fato de ter uma interação de longo alcance, então isso dificulta bastante o tratamento do sistema, porque na prática todas as partículas interagem com todas elas, então não é muito fácil obter uma teoria aproximada. E uma das teorias que tem sido bastante usadas é a teoria de Debye-Hückel, que começou lá na década de 1920, a gente vai tentar comentar um pouquinho agora. Então primeiro, qual a solução carregada mais simples que a gente vai ver aqui? São eletrólitos simples, que são basicamente um sal, né? Uma substância formada por íons positivos e negativos que, quando colocada em um solvente, né, a gente vai considerar aqui quase sempre água, essas partículas vão se dissociar, formando íons positivos e negativos, né? Então esses são os sistemas mais simples que a gente vai ver aqui. Claro que a gente pode ter sais de vários tipos, né? Mais 2, menos 3, qualquer valência, né? Mas quanto maior a valência, né, obviamente mais forte a interação, mais difícil de tratar esse sistema de maneira mais eficiente. Então a solução eletrolítica mais simples, vamos considerar apenas sais monovalentes, né? Depois, mas a gente vai ver também outro tipo de sistema, solução carregada, que são polieletrólitos, né, que não precisam ser só moléculas lineares, mas a gente vai aprender aqui principalmente a moléculas lineares, que podem ter uma certa flexibilidade, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma linha de cargas negativas, né, um exemplo disso são o DNA, que a gente vai no final depois comentar um pouquinho. Então eu vou ter íons positivos que vão dissociar, né, e minha molécula tem carga oposta, né? Então aqui posso ter uma molécula que seja rígida, né, ou flexível. Claro que aqui eu desenhei poucos íons, mas a gente sempre tem que imaginar que a solução ela é globalmente neutra, né? E além de eletrólitos e polieletrólitos, né, outra substância aí também que aparece bastante nesse tipo de sistema são o que a gente conhece por colóides, aí, que são basicamente moléculas muito grandes, mas são partículas que de forma esférica, aproximadamente esférica, né, com um raio muito maior que os íons que elas perdem em solução. E exemplos de colóides, né, proteínas, o próprio DNA a gente chama de polieletrólitos, mas não tem problema também, essa denominação de colóide é bem geral. E outra substância que é bem interessante a gente estudar também, mais adiante vai aparecer um pouquinho, são surfactantes, né, que são moléculas que têm uma parte iônica, no caso que eu desenhei um surfactante com uma carga positiva que ligada a um íon negativo, e além da parte carregada, essas moléculas têm uma cauda, né, apolar, né, que são geralmente grupos carbônicos, né, que podem ser de vários tamanhos. Os mais comuns para nós aqui vão aparecer depois na associação, principalmente com moléculas de DNA, são cadeias de 12, 14, 16 carbonos. Então tá, então isso de maneira geral sobre o tipo de molécula. Claro que existem muitos outros tipos de moléculas, né, e esses são alguns principalmente que a gente tem estudado aí. Então o que é a teoria de Debye-Hückel para eletrólito simples? Então isso começa com o que a gente chama de modelo primitivo restrito, né, ou a sigla em inglês, né, Restricted Primitive Model, né, que é um modelo bem simplesinho para se estudar essas soluções. Então os meus íons são considerados como só sendo esferas rígidas, né, de diâmetro sigma, por exemplo, e com a carga positiva ou negativa fixa no centro da esferinha, né? Então, claro que isso é uma simplificação das moléculas ou dos átomos. Então, se eu tiver uma solução de 2 N íons, né, eu vou ter N íons positivos e N íons negativos, de maneira que a solução total seja neutra, né? Então, esses íons, nesse modelo, eles estão dispersos em um meio contínuo, né, de permissividade elétrica epsilon, né? No caso aqui, para nós, vai ser basicamente só água, né? Então, tá, como começa, de fato, a teoria de Debye-Hückel? A teoria de Debye-Hückel, de fato, começa com a busca por um potencial eletrostático para descrever esse sistema de íons carregados que a gente desenhou antes, né? Então, como é que começa isso? Né? Com a equação de Poisson-Boltzmann, né? No caso, linearizada, mas a equação de Poisson-Boltzmann original é essa aqui. Então, eu tenho Laplaciano do potencial eletrostático, que vai ser zero dentro dessa esfera de exclusão, né? Porque como as minhas
meus íons têm um diâmetro sigma, vai ter uma certa região onde eles não vão poder se aproximar, né? Então, quando eles têm esse contato aqui de distância sigma, as cargas não conseguem se aproximar mais do que essa distância. Então, eu não tenho carga a essa distância entre dois íons, né? Eu só vou ter carga, que vai ser a distribuição ρQ, e a distribuição de carga usual da eletrostática sobre epsilon, a partir dessa distância, né? Então, se eu conseguir resolver essa equação, né, eu vou ter o potencial eletrostático. A dificuldade toda é que a gente tem essa distribuição de carga, né, que envolve todos os outros íons da solução que estão espalhados de forma que a gente não sabe exatamente em torno de qualquer um que a gente olhar, né? Então, quais são as aproximações que o Debye fez na sua teoria, né? Primeiro foi considerar a distribuição de carga, né, como sendo basicamente uma que eu tenho a carga, né, de cada espécie iônica, a densidade em número, e uma exponencial de Boltzmann, que é o fator da distribuição de Boltzmann que a gente conhece aí da mecânica estatística. Então, claro que isso é uma aproximação para a distribuição de carga, né, que ela pode ter uma forma muito mais complicada, mas essa forma aqui vai ser bastante interessante de trabalhar, né? Por quê? Para tornar mais factível ainda, né, o cálculo do potencial, a gente pode considerar que essa exponencial vai ser linearizada, de maneira que o meu ρQ, quando eu colocar na equação de Poisson-Boltzmann, né, eu vou ter a distribuição de carga do lado direito da equação, vai ser dado por um fator que é linear no potencial, né? Então eu tenho uma equação que vai ser linearizada porque, usando essa aproximação e usando a... Continuando então essa distribuição de carga, né? Eu tenho um potencial que está na exponencial, no fator de Boltzmann, né? Potencial eletrostático. Se eu colocar isso aqui na equação de Poisson, eu vou ter uma equação não linear. Então a segunda aproximação de Debye, né, depois de escrever a densidade de carga dessa forma, é linearizar a equação, né, o que é bastante válido para temperaturas altas, enfim, né? Na verdade, uma teoria que se mostrou bastante flexível quanto a isso, né? Então quando eu faço essa aproximação, a gente vai ter a minha equação de Poisson-Boltzmann com essa distribuição. Posso usar a conservação de carga, né? Vocês vão ver que vai chegar numa equação linear. Então, claro que colocando isso aqui na equação de Poisson anterior e linearizando, tem que escrever só mais uma ou duas linhas aí. Eu não escrevi aqui para não ocupar muito papel, mas vocês podem ver lá no arquivo que eu coloquei lá, tem algumas dicas lá como isso está feito, tá? Então vocês podem ir completando as lacunas aí. Então, o ponto importante é que o potencial na teoria de Debye-Huckel é potencial calculado a partir da equação de Poisson. Quando eu substituo o ρQ pela densidade de carga com o fator de Boltzmann, que é esse aqui, né? De maneira mais precisa, eu posso chamar agora uma equação de Poisson-Boltzmann. E quando eu linearizo, eu vou ter equação de Poisson-Boltzmann linearizada, tá certo? Então, para simplificar um pouquinho, né, é usual chamar esse fator que aparece na frente do potencial aqui de kappa quadrado, né? Onde esse kappa é, vocês podem verificar isso depois também, né? A variável kappa é o comprimento inverso de Debye, né? Então, vocês podem verificar as dimensões aí direitinho, né? E esse lambda b é o comprimento de Bigerro, que é, por definição, seria a distância entre dois íons, onde a interação eletrostática tem o mesmo valor numérico da energia térmica, né? Que é o fator K, então beta Q quadrado, sobre 4π epsilon, exatamente o comprimento de Bigerro, né? E o ρ1 aqui é uma abreviatura que eu dei para a densidade total de partículas. Claro, aqui é redundante colocar essa definição, mas mais adiante quando a gente for estudar associação, densidade de partículas livres, se eu tiver reassociação em formato de polos, eu vou formar de polos de carga total zero que não vão entrar nesse fator de kappa. Mas por enquanto todos os íons estão livres em solução, não tem associação, não tem formação de dipolos, que é o começo mais simples para a gente ver essas teorias, tá bem? Então, 2 íons sobre V é a densidade total de partículas carregadas em solução. Então, kappa é o comprimento inverso de Debye, lambda b é o comprimento de Bigerro, só como exercício aí vocês podem, né? Depois também acompanhando lá nas notas que eu coloquei na página lá. Por exemplo, para água a 25 graus Celsius, esse comprimento de Bigerro mede em torno de 7,12 angstroms, tá certo? Então, qual é o nosso primeiro problema aqui? O primeiro problema é resolver a equação de Poisson-Boltzmann linearizada, né? Laplaciano de φ igual kappa quadrado φ, né? E obter a expressão por potencial eletrostático, né? Claro que eu tenho duas regiões para resolver aqui, né? Então, lembrando de equações diferenciais, né? Claro, como eu tenho problema no espaço, mas eu tenho simetria esférica, o íon é esférico com a carga no centro, enfim, eu vou ter um potencial que vai depender só da variável R, né? Então fica um pouquinho mais simples de resolver. Então meu Laplaciano não envolve as variáveis angulares, né? Então Laplaciano em coordenadas esféricas só na variável R, acabo tendo uma equação diferencial ordinária. Então tem que resolver essa equação dentro da esfera de exclusão, essa aqui fora, né? Calcular as constantes que vão aparecer no potencial, que a gente já vai ver, através das condições de contorno usuais, né? Então, né, verifiquem depois, né, obviamente que eu fiz, né, fazendo um grande resumo, para não escrever todas as contas e os passos que estão lá no arquivo da página. Então a solução daquela equação vai ser dentro da série de exclusão, né, essa expressão aqui, né, e fora da série de exclusão, um raio maior que sigma, vou ter uma exponencial onde aparece o fator kappa aqui, tá certo? E as constantes que eu tenho que calcular para completar o cálculo do meu potencial são as constantes de integração A e B, né, que saem de que condições? Né? A continuidade do potencial e do campo elétrico em R igual a sigma, ou seja, no raio
sai da esfera de exclusão, porque em torno daquela esfera de exclusão que a gente estava considerando, só voltando aqui, né, lembrando que dentro dessa esfera não tem carga, a não ser do íon que eu estou considerando na origem para resolver a equação diferencial, mas o íon se aproxima dentro dessa esfera, tá certo? Então, dentro da esfera eu vou ter um termo que é o potencial de Coulomb, né, da carga que está no centro, mais uma constante para fazer a continuidade com o potencial exterior, né? E, como não tem carga na superfície da esfera de exclusão, meu campo elétrico também vai ser contínuo em R igual a sigma. Lembrando que constante de elétrica, ou permissividade, né, elétrica tem o mesmo valor dentro e fora da esfera, enfim, né, claro que tem outros refinamentos, outras teorias que pode ser considerado, né, uma constante de elétrica diferente dentro da esfera e outra para fora da esfera, mas aqui vamos considerar que eu tenho o mesmo epsilon, né, dentro e fora da minha esfera de exclusão, tá certo? Então, como exercício, vocês façam isso, né, também tem alguns detalhes a mais lá no arquivo da página. Esse A e esse B, depois de usar essas condições, né, continuidade do potencial e continuidade do campo elétrico. O meu A é essa expressão aqui, onde QI é simplesmente, como eu estou chamando, a carga do íon central, né, na origem. Não pode ser um íon positivo ou negativo. E aqui aparece o kappa, né? E aqui aparece 1 mais kappa sigma, tá certo? E o potencial fora da esfera de exclusão vai ser o que a gente chama, né? Às vezes esse potencial com uma exponencial decrescente, né, sobre R, é chamado de maneira geral um potencial de Yukawa, né? Para nós aqui, como a gente pode chamar de potencial de Debye-Hooker. Então o potencial que vai ser importante aqui para quando a gente for calcular a energia livre, né? Energia livre eletrostática do sistema vai ser esse termo aqui, né? Por quê? Esse aqui é o potencial que o próprio íon gera, né? Então se eu retirar todos os outros íons, meu íon central vai produzir qual potencial? Potencial de Coulomb normal. Se kappa for a zero, esse potencial aqui se reduz a uma continuação natural do potencial de Coulomb, né, fora da esfera de exclusão, e esse termo aqui vai a zero, se o kappa for zero, né? Então, dentro da esfera de exclusão, o potencial que o meu íon vai sentir devido aos outros íons, né, que estão fora da esfera, é esse termo aqui. Esse termo que a gente vai usar para calcular a energia livre, né? Um limite interessante que vocês podem calcular aí para ver se a nossa solução faz um pouquinho de sentido, né? É justamente quando eu fizer o limite de kappa igual a zero, que eu estava comentando antes, eu vou ter o potencial puramente de Coulomb que eu posso chamar de φ0 aqui. Então, se eu pegar esse potencial e voltar para a minha distribuição de carga linearizada, vocês verificam essas contas também, eu vou ter uma distribuição de carga em torno do meu íon central, que é praticamente um fator, né, exponencial sobre R. E se eu integrar essa distribuição de carga sobre todo o espaço, em torno do íon central, e eu vou ter o que, né? Faço essa conta também, que é um exercício bem interessante, né? A gente vai obter que a integral total da distribuição de carga fora do meu íon central é menos QI, que está de acordo com a conservação da carga. Então a carga total é zero, então se eu tenho QI dentro da esfera de exclusão, a carga de todos os outros íons fora tem que ser menos QI, de maneira que a carga total do sistema seja zero, né? Isso para densidade de carga, mas a gente também pode escrever uma função um pouquinho diferente, que seria a minha probabilidade radial, né? Que seria a probabilidade de eu encontrar um outro íon de qualquer carga, uma distância R do meu íon central, simplesmente multiplicando a densidade de carga por 4πr² sobre menos QI para obter uma função normalizada. Então aqui eu tenho uma integral, quando eu integro a densidade de carga, eu integro sobre todo o volume, então na verdade é uma integral tripla. Quando eu integro a minha função de probabilidade radial, eu faço uma integral em uma dimensão só, que é o raio, né? Então aparece esse fator aqui de 4πr². Então se eu integrar πi de sigma infinito é 1, que é a minha função de probabilidade normalizada. Se eu fizer um gráfico de πi, vocês podem fazer como exercício também, no meu gráfico do πi vai ser o que, né? Vai ser uma função que começa no zero, tem um máximo, e à medida que R vai a infinito, ela vai a zero de novo, ou seja, e esse meu máximo aqui vocês podem verificar também como exercício, que é exatamente no valor R igual a 1 sobre kappa. Então a gente costuma chamar isso aqui de o máximo da nuvem iônica em torno do meu íon central, né? Então, R igual a 1 sobre kappa eu interpreto como a distância média onde eu vou ter maior probabilidade de encontrar o íon vizinho. Então, resumindo, o que a gente fez hoje aqui? Hoje a gente obteve o potencial eletrostático. Então, o que eu queria obter hoje com vocês nessa primeira aula é o potencial eletrostático em torno de um íon qualquer. Então, eu tenho potencial externo, tem uma exponencial decrescente, né? Que é o fator a gente pode chamar de potencial de Yukawa, né? E o potencial interno é o potencial de Coulomb, mais o termo que vai entrar em energia livre, que a gente ainda não calculou, mas vamos calcular na próxima aula aí, tá bem? Então, o principal ponto hoje seria calcular esse potencial. Lembrando que esse potencial que a gente calculou, né? O potencial em torno de um íon central que vai entrar no cálculo da energia livre depois, é a solução da equação de Poisson-Boltzmann linearizada, que está dentro das aproximações da teoria de Debye-Hooker, né? Então, a teoria de Debye-Hooker começa por calcular esse potencial em torno de um íon central, justamente fazendo a linearização da equação. Então, em coordenadas esféricas, né, eu vou ter a equação de Laplace, né, dentro da esfera de exclusão, e uma equação linear com um k² aqui, equação linear em φ fora da esfera de exclusão. Então, em uma dimensão, essa equação é relativamente simples de resolver. Tá certo, pessoal? Então, esse é o nosso primeiro passo aqui na teoria de Debye-Hooker. Nós calculamos o potencial eletrostático. Na próxima aula, a gente vai calcular direitinho a energia livre eletrostática, né, e ver quais as consequências para o nosso sistema aqui, a partir da energia livre, né, aqui em termodinâmica, né, como vocês devem lembrar aí. A energia livre de um sistema permite que eu calcule qualquer outra variável que eu esteja interessado. Por exemplo, aqui, né, a pressão em função da temperatura e do volume. Então, a gente vai descobrir coisas bem interessantes a partir da energia
energia livre desse sistema por enquanto, né? A nossa solução eletrolítica simples, tá bem? Obrigado.